A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui na nossa Escola Bíblica Online, aonde nós já estamos iniciando o terceiro trimestre de 2022. Olha só que capa bonita, que lição bonita nós temos aqui. Os ataques contra a Igreja de Cristo. É essa a nossa matéria. Então nós vamos estar falando aí, sobre as influências, sobre tudo aquilo que está agindo contra a Igreja do Senhor. E é muito interessante nós vermos como a nossa casa publicadora ela trabalha, porque no primeiro trimestre de 2022 nós falamos sobre a supremacia das Escrituras, ou seja, nós trouxemos a Escritura para a nossa vida, nós vimos o poder dela, a atuação dela, como foi escrita e que ela é preparada para nós os salvos. No segundo trimestre, nós falamos sobre os valores do reino de Deus, ou seja, como o verdadeiro cristão deve andar, quais são as qualidades, qual é a forma de agir de um cristão. E agora, nesse terceiro trimestre, nós vamos ver sobre os ataques contra os valores do reino. Então, veja bem, tem toda uma linha, todo um pensamento organizado pela casa publicadora para que eu e você possamos estar ali abalizados, aprendendo e estudando da palavra do Senhor. Então eu te convido a permanecer conosco. Todos os dias de manhã, no nosso perfil no Instagram, vou deixar aqui para você, o nosso endereço no Instagram, ali, o endereço do nosso perfil. Eu tenho ali a leitura diária, uma breve meditação da leitura diária, todos os dias uma meditação para você acompanhar. A nossa lição de número 1, ela traz o seguinte título: As sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. Texto áudio: Mas o Espírito expressamente diz, nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. E a verdade prática nos ensina desta forma: de forma sutil e sorrateira, o diabo desfere ataques à igreja. É preciso que cada crente saiba, olha só, combater com as armas espirituais dadas por Deus. Então preste atenção, nós vamos entrar, não é batalha espiritual, nós não vamos falar sobre isso, mas nós vamos falar como o cristão deve e precisa batalhar pela sua fé, principalmente quando nós olhamos o cenário atual, aonde nós estamos vendo o paganismo entrando dentro da igreja, práticas que não fazem parte da nossa vida cristã, o adultério, o divórcio, homossexualismo, coisas que não fazem parte do nosso dia a dia e estão adentrando, certo, no seio da igreja. Então essa lição, essa revista, numa forma toda, essa lição é uma lição introdutória, essa revista ela vai falar exatamente desses pontos, aonde a igreja está sendo atacada, a perseguição que está sendo levantada contra a igreja. E veja bem, a nossa perseguição não é uma perseguição de espada, é uma perseguição na nossa moralidade. Em toda esta revista, nós vamos tratar sobre isso. Então eu te convido a continuar conosco. Quando Paulo vai escrever ali a Timóteo, seu filho na fé, ele vai dizer, olha, o Espírito diz expressamente que nos últimos tempos, quando começa os últimos tempos, ele vai ser o cumprimento da profecia de Joel, que o apóstolo Pedro, ali em Atos capítulo 2, versículo 17, vai trazer para nós. Os últimos tempos começa nessa era da igreja, certo? Até o arrebatamento e o julgamento do nosso adversário. Então tudo o que está acontecendo é algo que está predito, escrito e reservado para o nosso tempo e o tempo do fim. E Paulo deixa bem claro isso, que surgirão muitos espíritos enganadores,
né? Isso dentro da igreja. E doutrinas de demônios, ou seja, ensinos falaciosos, falsos, que não têm comprometimento com a ortodoxia e a verdade da palavra. E a verdade prática vai nesse mesmo rumo e vai dizer e deixar bem claro que os ataques de Satanás neste nosso tempo, ele não é uma confrontação, mas ele vem com sutilezas, vem com enganos. Então fique conosco e nós temos muita coisa boa para esta lição. Antes de nós continuarmos, deixa eu pedir para você. Você já se inscreveu aqui no nosso canal? Deixou seu joinha? Certo? Deixou um comentário? Deixa lá. Sempre leio, sempre que posso respondo. Esses dias está meio corrido, mas sempre que posso respondo. E se você está sendo abençoado, se inscreva aqui no canal em nome de Jesus. O nosso primeiro tópico, ele vai dizer assim: a igreja sob ataque. E nós vamos ter 3 subtópicos. O primeiro, a sutileza do ataque. O segundo, o alerta para o povo de Deus. O terceiro, a igreja na reta final. Veja bem, como tem acontecido esses ataques? Nós temos uma cultura que é uma cultura que nós chamamos de judaico-cristão. O que é isso? São os padrões e valores que têm norteado a história desde a época dos patriarcas. Lembrando que Abraão, Isaac, Jacó, entramos no Egito e a partir desse momento, com o desenvolvimento do povo de Israel, vai gerando uma cultura de adoração ao Senhor, uma cultura de valorização da vida, de obediência à palavra, de santidade. Quando nós entramos no Novo Testamento, nós vamos ver o quê? Jesus trazendo os seus ensinos. Vamos voltar ali para a nossa lição, certa revista que terminou. Vai trazer o padrão do reino. Quem é o cidadão do reino? Quem é o homem, a mulher que Jesus chamou para ser seu discípulo? Então, quando nós olhamos desta forma, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo uma cultura, a cultura do reino de Deus, a cultura que vai fazer o quê? Que vai nortear a nossa vida. E esta cultura tem influenciado principalmente nós do Ocidente, certo? Tem influenciado a nossa vida, a nossa forma de ser, o nosso proceder. Então, o ataque que o nosso adversário está nos infligindo é muito mais nas questões de moral, de ética, do que de outra coisa. E esses ataques, ele vem de uma forma muito sutil, fazendo o quê? Normalizando, trazendo uma certa normalidade sobre o que tange a esse declínio da moral. Eu lembro, eu era muito criança, não lembro qual o nome da novela, mas virou um buchicho, né? A primeira vez que teve um beijo homossexual, isso já passa de 30 anos, tá? E de lá para cá, essas situações vão se tornando cada vez mais normais, aos poucos, até que hoje, né, nós não aceitamos, mas não nos causam escândalo, principalmente aos nossos filhos. Os nossos filhos já cresceram nessa situação de normalidade. Eles entendem que biblicamente é errado, nós não apoiamos, mas eles estão numa cultura que isto é normal. Eles têm contato com essa cultura normalmente dentro das escolas, do meio que os nossos filhos convivem. Então, aos poucos, o nosso adversário ele vai fazer o que? Ele vai minando a nossa forma de pensar. E é isso que nós precisamos compreender, que o nosso adversário, ele não vem como muitos pintam por aí, com chifre, tridente, com rabo, gospe fogo, né, tentando nos devorar. Não, ele vem com sutilezas, ele vem de uma maneira sutil, macia, ele vem sem nos causar grande espanto. Quando nós éramos jovens, né, havia um hino que dizia que o nosso inimigo ele vem o quê? Com um sapatinho de algodão, certo? Ele vem bem de mansinho, para quê? Para não nos assustar. E é isso que está acontecendo. E aí, irmãos, vai ficar para nós um pensamento, que o Senhor, essas coisas que acontecem, elas não começaram de um dia para o outro. É um processo longo que está sendo desenvolvido. Mas o Senhor sempre nos avisou.
Vamos lembrar ali de Gênesis capítulo 37. Nós vamos ver o quê? Deus avisando José do que iria acontecer com ele. Irmãos, o Senhor sempre fala conosco. O Senhor nos avisa a igreja. O Senhor avisou o povo de Israel do declínio, da mornidão, dos problemas que eles enfrentariam devido ao afastamento de Deus. Quando nós chegamos na época da igreja, o primeiro a falar desses ataques foi o próprio Cristo. Mateus 24, 25, nós vamos ver no Evangelho de João, o Senhor falando claramente destes levantes, dessas afrontas, né? Até mesmo da intromissão do nosso adversário. Quando a Bíblia diz que o próprio Jesus diz que se levantarão falsos profetas, não é falsos profetas no mundo, são falsos profetas dentro da igreja. E isso vai fazendo o quê? Vai minando o desenvolvimento, vai minando os alicerces da igreja. Então nós precisamos ter isso em mente, que nós vamos ver o Senhor avisando primeiro a quem? Aos patriarcas. O nosso exemplo é José. Depois nós temos o aviso aos israelitas. Quantas vezes o Senhor falou através dos profetas, né, desta apostasia que Israel estava desenvolvendo em sua vida. E por fim, tanto o Senhor quanto Pedro, o apóstolo Pedro, ele abre o coração e vai dizer, olha, isto já está acontecendo. Paulo vai dizer a Timóteo, olha, quando eu não estiver mais aqui, nós vamos ver isso com muita facilidade. E isso, irmãos, quando nós chegamos em Apocalipse, nós vamos ver João falando dos nicolaítas, nós vamos ver da profetisa Jezabel, que se infiltra no meio do povo. E tudo isso para deixar o quê? Eu e você nos deixar alertas. Por quê? Porque nós estamos nos encaminhando para o final dos tempos. Não somente da conclusão de todas as coisas, mas também para que tudo aquilo que o Senhor falou, que os santos profetas, os apóstolos falaram, isto vai acontecer. É difícil nós olharmos, principalmente eu nasci na igreja, meu avô pastor, a família da minha esposa na igreja, e quando nós olhamos para isso, o que nós vamos compreender, irmãos? É difícil porque nós conhecemos uma igreja, nós conhecemos, por exemplo, um princípio. Você olhava para um obreiro, para um presbítero, para um pastor, né? Era algo de muita reverência. Eu lembro que muitas vezes eu fui levar ceia com meu avô, visitar os irmãos do sítio, né? Eu era criança e ia com ele, né? E a gente ia de charrete, ia de carroça, meu avô demorou para ter carro. E quando a carroça ia chegando, a charrete ia chegando, você via o movimento das crianças correndo e avisando que o presbítero, não era nem pastor, que o presbítero estava chegando. Tá? E hoje nós vemos o quê? Um declínio moral, certo? Uma das categorias menos acreditadas é o dos pastores. Por quê? Porque muitos lobos enganadores estão entrando no meio da igreja, estão pastoreando as ovelhas de Cristo e trazendo o quê? Vergonha para o reino de Deus. Ou seja, o inimigo está adentrando no meio da igreja do Senhor, trazendo as suas influências nefastas, trazendo o quê? Os pecados para dentro da igreja, normalizando aquilo que o Senhor trata como pecado. No segundo tópico, nós vamos ver a natureza do ataque, ok? No primeiro subtópico vai dizer o ataque é de natureza espiritual. E no segundo subtópico, o ataque é de natureza moral. Ou seja, da onde surge? Primeiro, é um ataque espiritual. Nós, irmãos, nós erramos muito, certo? Eu como pastor, você como professor, nós erramos muito. Por quê? Muitas vezes nós achamos que são pessoas que estão nos atacando. São pessoas de grupos, né, que não concordam com a igreja, que não concordam com a nossa forma de pensar, que estão nos atacando. Mas deixa eu te dizer, nós não podemos ter problema com pessoas. Nós temos problema com o sistema implantado
pelaquele que está usando as pessoas. Essa natureza espiritual fala exatamente de quem cria todas essas coisas, demônios e Satanás. Veja bem, tudo que nós estamos vivendo hoje sempre existiu. Não existe nada novo. Salomão vai dizer que não existe nada novo debaixo dos céus. Mas com o advento das tecnologias, com o advento da internet, o que acontece? Nós ficamos sabendo tudo num clique. Então, esses espíritos enganadores, o que eles estão fazendo? Eles estão desenvolvendo um sistema, certo? Não quero aqui entrar naquela pilha da teoria da conspiração, Vanderbilt, coisa lá, não estou falando disso. Mas eu estou falando de um sistema idealizado por Satanás, tá? Para quê? Para desqualificar a igreja. E aos poucos ele vai minando o suporte, a base da igreja. Tá? Ele foi, com o passar de décadas, de séculos, milênios, tramando de tal maneira contra Deus e a igreja, que hoje a igreja está imersa em um mundo em que ela está sendo corrompida por esse sistema. Tá? Aí, quando nós falamos disso, veja bem, irmãos, eu sou político, gosto de política, certo? Não me envolvo nela, né? Mas todos nós precisamos, né, ter noção, conhecimento de política. Mas hoje a igreja saiu do seu âmbito religioso e ela é mais política do que religiosa. Eu creio que nós precisamos ter os nossos representantes, homens que Deus usa para barrar certos projetos. Mas veja bem, hoje pastores de igreja são políticos e deixam se corromper, infelizmente. Nós estamos ouvindo na mídia aí, né, o nome dos pastores envolvidos em escândalos, até onde eles fizeram ou não fizeram, não me interessa, certo? Se eles corromperam, se não foram corruptores, não me interessa. O que interessa? Que a nossa categoria dos cristãos evangélicos está sendo absurdamente atacada. Por quê? Porque esse sistema trouxe a igreja para dentro da política. Nós precisamos, como já disse, ter os nossos representantes, homens sérios, comprometidos, mas isso não pode influenciar dentro das nossas igrejas, certo? Nós temos que ter a nossa opinião, nós temos que eleger representantes, cristãos sinceros, mas este espírito que há no mundo está influenciando a igreja. Política, a sensualidade dentro da igreja está de uma forma absurda, hipocrisia, mentira dentro da igreja. Isso não está de uma forma tão arraigada no que é, entre aspas, ser igreja, que quando nós temos um cristão sincero, que fala a verdade, que não esconde o que ele pensa, ele é tido como retrógrado, muitas vezes não é nem aceito. Por quê? Porque as nossas igrejas estão sendo influenciadas por este espírito de engano, aonde aquilo que é certo verdadeiramente é deixado de lado. Para quê? Para que essa situação de agradar, essa bajulação, esta igreja feudal que está surgindo, certo? Isso faz parte de uma artimanha de Satanás. A minha igreja é uma igreja grande, a minha igreja é uma igreja bonita, bem organizada, bem ornamentada. Mas ela não pode perder a essência, certo? Do que é ser a igreja. Então nós precisamos compreender que o primeiro ataque é de ordem espiritual. E sendo de ordem espiritual, ele vai atacar diretamente o quê? A alma do ser humano. E o que nós temos dentro da alma? Nós temos a moralidade do homem. Então, esse ataque atinge a espiritualidade, certo? Onde nós vamos perdendo aquele pique de oração, de busca, né, de viver para Cristo e deixar as picuinhas do mundo. E nós vamos perdendo a moralidade. Aí é um outro problema. Porque teve uma época que nós cristãos, as pessoas não gostavam muito de nós.
mas nos respeitavam, porque nós não podíamos ser atacados. A nossa ética, a nossa moral era ilibada. Se você falava que era crente, as portas se abriam, as pessoas confiavam em você. Eu não vou citar o nome mais por questão de ética, mas o dono de uma grande empresa de mercado, supermercado, de hipermercado, ele chegou a falar, e eu conheço o gerente financeiro dele, falou, olha, eu só tenho dentro do setor financeiro crentes, porque se eles não roubam de Deus, não roubarão de mim. Ou seja, a moral era muito grande, era muito elevada. E hoje o que acontece? Nós ouvimos e vemos escândalos que vão denegrindo a moral cristã, que vão denegrindo os nossos padrões. E muitas vezes, nós vamos ver o quê? Pessoas que não são cristãs, exalando uma moralidade muito maior do que a nossa. Paulo vai trazer essa mensagem para os irmãos de Corinto. Falou, olha, está acontecendo coisas no meio de vocês que nem se nomeia, nem se imagina que aconteça no mundo. O mundo fica assustado com coisas que acontecem com a igreja. Por quê? Porque a igreja foi chamada por Deus para ser a coluna da verdade. A moral da igreja tem de ser um dos seus pilares mais elevados. Para quê? Para que o mundo possa compreender que a igreja está exercendo o seu papel. Qual é o papel da igreja? É ser luz, luz do mundo. E ser o quê? Ser sal. Luz para mostrar o caminho, sal para preservar. Luz que representa a verdade, sal que é a preservação. A igreja fazendo a diferença. Esse é importante que nós precisamos entender. Então, os ataques contra a igreja são de ordem espiritual e de ordem moral. O terceiro subtópico diz assim, a esfera do ataque. Aonde esse ataque está acontecendo? Primeiro, é de esfera religiosa. Segundo, é de esfera social. Como assim religiosa? Nós estamos sendo atacados dentro do nosso território, tá? Nós estamos vendo dentro da igreja, do nosso território, onde nós estamos, a influência perniciosa do maligno. Irmãos, dentro do nosso ambiente religioso, quantas coisas estão acontecendo e estão ferindo, como eu já disse, a nossa moralidade. Dentro da igreja, a igreja que precisava ser séria, comprometida, com valores, tipo ética, tipo vida cristã, família, estão sendo o quê? Dilapidados. Tá? A igreja está perdendo a sua função de igreja. Nós temos pastores que estão se vendendo a projetos abortistas, a projetos que apoiam comunismo, que apoiam situações que não têm nada a ver conosco. Tá? Não estou falando de sermos de direita ou sermos de esquerda. Estou falando de sermos bíblicos. Um cristão não é de direita, ele não é de esquerda, ele é bíblico. Como assim? Veja bem, nós não apoiamos aborto, nós não apoiamos homossexualismo, nós não apoiamos corrupção, nós não apoiamos nada disso. Por quê? Porque isso fere os nossos princípios bíblicos. E nós estamos vendo um aumento cada vez maior dessas representatividades dentro da igreja. Pessoas que direto ou indiretamente apoiam essa forma de pensar. E nós como igreja, nós precisamos ter um posicionamento sério. E muitas vezes, como nós temos visto por aí, a igreja como instituição tem servido de massa de manobra
para determinados pastores, para ganhos políticos. Então, nós estamos sendo atacados aonde? Dentro do nosso campo, dentro do nosso terreno. E nós também estamos sendo atacados lá fora. Tá? Existem candidatos, nós estamos aí numa época de eleição, existem candidatos que usam a igreja. Outros já deixaram bem claro, teve um aí que falou, se eu ganhar, eu colocarei os pastores no seu lugar. De uma forma assim, eu falo, poxa, ele está errado, certo? Ele está errado porque o sentido dele é que ele vai rechaçar os pastores. Mas também em outro sentido, eu acho que ele não está tão errado. Eu não apoio esse candidato, certo? Não, meu pensamento não bate com o dele. Mas os pastores precisam fazer o quê? Pastorear, certo? Nós temos os nossos posicionamentos, nós temos os nossos representantes, mas nós temos que olhar para a nossa igreja, cuidar da nossa comunidade. E muitas vezes, dentro da nossa comunidade, nós estamos passando vergonha, nós estamos sendo afrontados, as pessoas já não creem mais na nossa oração, na nossa palavra. Por quê? Porque a sociedade está vendo uma igreja. Que igreja ela está vendo? Certo? Ela está vendo você, a sua forma de viver, a sua forma de negociar, a sua forma de andar. Então nós precisamos entender que aonde é a espera, aonde a igreja está sendo atacada, dentro dos seus templos, dentro do seu convívio, mas também está sendo atacada lá fora. Por quê? Porque muitos de nós temos abandonado os nossos princípios para tentar se igualar ao mundo, para tentar ganhar o mundo, sendo como o mundo. E veja bem, sempre que a igreja cresceu, sempre que a igreja se desenvolveu, ela cresceu e se desenvolveu sendo igreja, não sendo o mundo. E o nosso último tópico, essa lição excepcionalmente tem 4 tópicos, tá? O último tópico diz assim, a igreja protegida. Olha só, como eu já disse, defendo que tenhamos cristãos na política, nós precisamos de pessoas que legislem por nós, né? Nós tínhamos Nicodemos, nós tínhamos José de Arimateia, nós tínhamos homens poderosos, né? Que pertenciam à igreja. Paulo vai evangelizar toda a corte romana. Então nós precisamos ter. Mas o que é que defende a igreja? O que é que tem mantido a igreja sendo igreja? Paulo vai dizer, 1 Timóteo 4:5, a exposição da palavra. Sabe o que tem destruído a nossa fé, a nossa igreja? É a falta de palavra. Não é a falta de pregação. Pregação é uma coisa, palavra é outra, certo? Movimento é uma coisa, palavra é outra. Eu sou pentecostal, eu gosto da pulo, falo língua estranha, eu sou pentecostal, até o tutano. Mas veja bem, eu sou um homem da palavra, tá? Nós precisamos ter tempo para a palavra dentro das nossas igrejas. Nos nossos cultos normais aqui na igreja, nós nunca temos menos que metade do culto destinado à palavra, certo? Não somente a leitura, mas a exposição da palavra. A palavra precisa ser pregada, a palavra precisa ser ensinada. E em muitas igrejas, hoje se tem mais tempo para grupo de coreografia e cantoria, e é gesto, e é isso e aquilo, e o tempo para a palavra está ficando pequeno. E quando sobra tempo para a palavra, são mensagens que mais massageiam o ego, que mais são deterministas e triunfalistas, do que mensagens que vão fortalecer e fortificar este crente, esta pessoa para os embates do dia a dia. Irmãos, é preciso nós voltarmos a pregar expositivamente. Muitos dizem por aí que pentecostal não sabe fazer isso. Bem pelo contrário. Por que nós somos pentecostais? Porque nós somos pessoas da palavra. Nós fomos aqueles que foram lá na palavra resgatar o que se havia perdido, os dons espirituais,
né, o batismo com o Espírito Santo. Por que que nós cremos nisso? Porque está na palavra, nós amamos, lemos, ensinamos a palavra. Não é à toa que a Assembleia de Deus é a maior denominação do Brasil, o maior movimento pentecostal do mundo e tem a maior editora de lições de escola dominical do mundo, certo? Que as nossas lições são utilizadas por várias denominações, até denominações tradicionais, né? De linha tradicional calvinista, usam o nosso material. Então, irmãos, veja bem, nós precisamos voltar para a palavra. Precisa ter culto de ensino na tua igreja. Precisa que o teu pastor, ou você como pastor, você como professor, certo? Comece a estudar sistematicamente a palavra e ensinando aquilo que a palavra ensina só. Eu não preciso fazer nada, eu só preciso ler e ensinar a palavra. A missionária Doris Colenda, ela dizia assim, que você não precisa fazer mais nada, você só precisa ler a palavra. Leia a palavra para a sua igreja. Tem dias que você vai pegar uma mensagem, né, avivalista, não é problema, mas tudo precisa estar centrada na palavra, sem invencionice, sem lenço, sem aqueles patuá que distribui nas igrejas. Nós precisamos da palavra. É isto que fortalece e defende a igreja. Veja bem, a única arma de ataque que nós temos ali na armadura de Deus em Efésios 6 é a questão da espada. O que é a espada? É a espada da palavra. E como nós devemos proceder para defender a igreja? Através da oração. Olha só, nós estamos num tempo, certo? Que pastores vão para a internet para bater boca, para discutir seus pontos de vista, para xingar candidato tal, presidente tal, governador tal. Nós não podemos fazer isso. Se nós não estamos concordando, nós precisamos ir para o nosso verdadeiro campo de batalha, onde nós temos condições de vencer. Aonde que Daniel venceu os impérios da Babilônia e da Pérsia? Foi batendo boca com os reis? Não. Foi na oração. As respostas de Daniel eram ganhas e recebidas através de oração. Nós precisamos voltar ao hábito de orar. Você já notou que hoje ninguém mais dobra o joelho para orar? Inclusive, pastores e obreiros não dobram mais joelho para orar. E eu vou ser bem sincero, se não pode orar 10, 15, 20 minutos na igreja, dificilmente eles oram em casa. Né? Você pode ver qual é o culto menos frequentado nas igrejas, na maioria, é o culto de oração e de ensino. Porque tem oração, que é onde nós depositamos diante de Deus as nossas necessidades, e o ensino, que é onde nós recebemos a orientação de Deus. Esses dias atrás eu estava lendo a respeito de oração, e agora não consigo lembrar qual foi o pastor que fez a seguinte citação, e aquilo mexeu muito comigo. Que os cultos de oração acabaram e a igreja precisou levantar um círculo de oração. Pessoas que oram, poucas pessoas que oram por muitos. E veja se não é assim. Tá? Nós temos aqui o nosso círculo de oração aqui na igreja. Pelo tamanho da igreja, o círculo de oração, não estou falando de coral, o pessoal que canta. Estou falando do pessoal que ora, das irmãs que oram. É a minoria. São poucas irmãos para orar, para manter um ministério em pé. Então, irmãos, nós precisamos olhar e entender isso. A necessidade de nós voltarmos para a oração, nós voltarmos para a palavra, para podermos vencer as artimanhas e os ataques do maligno. Tá? E assim nós começamos o nosso terceiro trimestre de 2022. Na próxima semana, nós vamos estar falando sobre as sutilezas da banalização da graça. Já ouviu falar o termo hipergraça? Eu vou te explicar na próxima lição.